O Galaxy A52 5G acaba de receber Android 13 com a One UI 5, e após a vinheta nós vamos descobrir as principais funcionalidades que ele recebeu. Bom galera, a primeira novidade aqui do Android 13 é a questão da fluidez da interface, tá? No Android 12 eu apresentava alguns lags aqui no aparelho, e eu percebi que o aparelho não tinha uma responsividade muito legal, não era muito fluido, até para clicar nas coisas eu percebia que ele não era tão responsivo, e agora está muito mais responsivo, muito mais fluido para se utilizar o smartphone. Quando você atualizar o seu smartphone, fica de olho nisso. Eu vi várias pessoas relatando que o aparelho ficou muito mais fluido com o Android 13 na One UI 5, tá? Não sou só eu que estou falando, várias pessoas que atualizaram seus smartphones perceberam melhora, tá? Tanto gente da linha Galaxy S22, quanto gente que atualizou, sei lá, M52 de outros países, Galaxy A52 de outros países e etc, né? Lembrando que meu smartphone aqui tem o ROM da Espanha, tá? A ROM PHE, e hoje, na data de gravação desse vídeo, que no caso é o dia 29 de novembro, terça-feira, ele recebeu a atualização. Eu fui conferir de manhãzinha e percebi que ele tinha recebido a atualização, e agora eu estou gravando aqui para vocês, né, esse vídeo aqui, né, sobre a atualização do aparelho, né? Então, a primeira função, a primeira novidade aí é a questão da fluidez, que a interface ficou muito mais fluida e muito mais responsiva. A segunda novidade é na questão dos ícones, tá, galera? Alguns ícones modificaram, tá? O ícone de galeria parece que ficou com uma cor um pouquinho mais clara. O ícone da Galaxy Store agora é todo vermelho, antigamente tinha aquele gradiente entre o vermelho e o azul. O ícone de telefone mudou um pouco também. O ícone de câmera ficou um pouco mais quadrado, vamos dizer assim, né? Então alguns ícones foram modificados. O ícone da Game Launcher, por exemplo, ficou um pouco mais roxo. Então alguns ícones foram modificados e eu gostei bastante. Esse ícone aqui, ele atualizou, já tinha atualizado no Android 12, algumas pessoas já devem ter percebido a atualização desse ícone no Android 12, né? E aí, mas alguns ícones só foram atualizar mesmo de fato no Android 13, que foi o caso da Game Launcher, da Galaxy Store, da câmera e etc, né? Então, alguns ícones aí atualizaram. O ícone de configuração, por exemplo, parece que ficou com um tom um pouco mais roxo também. Eu particularmente gostei. Antes de receber o Android 13 no meu smartphone, né, há um tempinho atrás, eu achei que eu não fosse gostar muito desses ícones, tá? Eu achei que não ia ficar tão legal, eu achei que ficou meio estranho e tal. Mas depois de receber de fato, eu percebi que eles ficaram bem mais bonitos, pelo menos na minha opinião, tá? A terceira dica é o criar pilhas, tá, galera? Isso aí é uma função que já tinha no Android 12 para alguns smartphones, principalmente da linha Galaxy S22, né? Mas aqui no Galaxy A52 5G, por exemplo, não tinha, né? Então, ao você clicar em um widget, como por exemplo esse aqui, você pode, por exemplo, colocar pilha, ou seja, colocar vários widgets. Eu já tenho alguns widgets aqui configurados, que eu já coloquei aqui, pré-selecionei para mostrar para vocês. E basicamente é isso aqui, galera. Vocês arrastam para o lado, ó, e vocês têm basicamente um único widget que pode ser várias coisas, ó. Então, se eu quiser ver o tempo, eu vejo aqui. Se eu quiser ver, por exemplo, a questão do armazenamento e da RAM que está sendo consumido no meu smartphone, eu vejo aqui. Eu vejo aqui também a questão do tempo de tela, né, do uso. Então, eu posso fazer isso aqui e posso adicionar até mesmo mais widgets se eu quiser, né? Então, essa é uma outra funcionalidade que veio com o Android 13 para alguns smartphones. Outros smartphones já tinham, tá? Mas pelo menos no meu smartphone em si, é a primeira vez que está recebendo. Uma outra dica aqui do Android 13, né, uma nova funcionalidade que recebeu aqui no Android 13, sem dúvida é uma das funcionalidades que a galera mais estava esperando, tá? Basicamente você vem aqui nas configurações e tem como desativar o RAM Plus, galera. Isso mesmo. Sabe o RAM Plus, que é aquele vilão dos smartphones da Samsung, que estava fazendo o aparelho travar, dar lag, etc. E várias pessoas estavam falando, né, que melhorava bastante quando diminuía a RAM Plus, né? Você tinha colocado em 2 GB, né, e tudo mais, né? Agora você consegue desativar de vez essa RAM Plus no seu smartphone. Você vem aqui na aba de memória e, como vocês podem ver, o meu RAM Plus já está desativado. Você tem a opção aqui de ativar ou desativar o RAM Plus caso você queira. Eu recomendo que você desative porque a RAM Plus mais atrapalha do que ajuda. Isso já foi comprovado em diversos canais, tá? E eu mesmo, quando testei aqui no Samsung para diminuir o RAM Plus, na época que não conseguia desativar nativamente, né, já foi testado e comprovado por mim que melhorava o desempenho do aparelho, né? E agora você pode de fato desabilitar essa opção caso você queira, agora no Android 13, de forma nativa, sem buscar meios de terceiros, né, como por exemplo via ADB e essas coisas todas, né?
Outra coisa que mudou, é claro, né, galera? Sempre muda quando há atualização de Android, né? É a questão do easter egg, né? No caso, o easter egg aqui é basicamente a mesma coisa, você coloca aqui no meio. Só que aí, no caso, você vai fazer como se fosse 1 hora, né? O ponteiro do relógio como se fosse 13 horas. E aí vai aparecer aqui o 13. E aí, se você manter pressionado, ele vai mudando, né? Aí fica o formato de um relógio, fica o formato de seres do mar, enfim. Aí vai modificando, né? E basicamente esse aqui é o novo, vamos dizer assim, easter egg do Android 13, né? É um easter egg que eu basicamente acho muito sem graça, tá? Eu tenho muita saudade daqueles easter eggs que tinham lá no Android 5, no Android 6, que você tinha aquele easter egg, por exemplo, com aquele joguinho que é muito parecido com o Flappy Bird, né? Eu achava muito da hora. Eu acho que o Android já foi melhor em questão de easter egg, mas eu particularmente não gostei do easter egg nem do Android 12 e nem do Android 13, tá? Eu achei um easter egg muito sem graça. Mas essa é uma outra coisa também que modificou aqui no Android 13. Mais um recurso que mudou aqui, tá, galera? Uma questão mais estética, porém que mudou, foi a questão aqui da imagem, tá? Então você pode perceber que quando você vai no sobre o telefone, aparece uma imagem aqui do seu dispositivo. No caso o meu aqui, como é o Galaxy A52 5G, apareceu uma imagem do A52 5G, né? É bem interessante, assim, é uma questão mais estética, não foi uma mudança, mudança significativa, mas é uma mudança aí que você tem no Android 13 e eu acho que vale a pena trazer aqui para o canal, né? Outra coisa que mudou, galera, é a questão da paleta de cores, tá? Ué, Rafael, mas já não tinha paleta de cores no Samsung? Sim, já tinha, galera. Mas assim, agora a paleta de cores está um pouco mais avançada até, né? Porque você pode escolher entre cores do papel de parede, ou seja, cores que se baseiam no seu papel de parede, tá? Que é basicamente o que a gente já tinha, né? E também cores básicas, né? Então você pode escolher aqui cores básicas que basicamente vai escolher uma cor só. Não vai ser aquela questão de, várias cores, tá vendo ali, ó? Tem várias cores ali? Não. Vai ser uma coisa só, né? Então, assim, a cores básicas aqui, ó, você escolhe, por exemplo, sei lá, o azul. Eu particularmente gostei mais do azul, eu vou explicar para vocês o porquê. Se vocês forem aqui em aplicar paleta a ícones de apps e vocês aplicarem aqui, vocês podem escolher também, né, se vocês querem aplicar aos ícones ou não, né? No caso eu vou escolher aqui aplicar para mostrar para vocês e eu vou aplicar aqui para vocês verem uma coisa. Olha como é que fica a questão dos ícones dos apps, né? Vocês veem que ficou um azul bem escuro, na minha opinião ficou um azul com um tom muito bonito, tá, galera? Muito bonito mesmo. A minha única ressalva é que é apenas para alguns aplicativos, né? Então vocês podem perceber aqui, por exemplo, que o Facebook, o Galaxy Wearable, o OneDrive e alguns outros aplicativos eles não ficam nesse padrão. Isso é uma coisa que me deixa meio, assim, me dá um certo toque, né? Principalmente por saber que é uma inconsistência muito louca, né? Porque assim, não é nem questão de, só os aplicativos da Samsung que ficam nesse padrão aqui. Não, não é nem essa questão. Porque vocês podem perceber, por exemplo, ó, que aplicativos, por exemplo, como o Telegram, por exemplo, o próprio Telegram, que é o aplicativo de terceiro, aplicativo de mensagem e tal, vocês podem ver que ele segue esse padrão. Mas outros aplicativos de terceiros, ou até mesmo da própria Samsung, não seguem. Agora, alguns aplicativos da Samsung, Samsung Internet, Samsung Health, Samsung Pass, etc., já seguem. Isso é uma coisa que eu achei meio estranho, é uma ressalva que eu tenho a fazer para a Samsung. Eu acho que a Samsung poderia implementar trocar esses ícones dos apps e tudo mais para todos os aplicativos. Se for para fazer o negócio, faz direito, né? Não faz pela metade, né? Mas é uma coisa que mudou aí, que eu achei que ficou mais avançado, ficou mais bonito. E eu gostei bastante desse recurso também, tá? Uma outra dica que eu achei muito interessante trazer aqui para o canal também, que veio com o Android 3 aqui para o meu smartphone, é a questão de você conseguir extrair texto de imagem. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Eu coloquei aqui, eu tirei um print da área principal do meu canal para dar um exemplo para vocês. Aqui no caso, ó, vocês podem ver que tem um T. Tá vendo que tem um T amarelo aqui? Basicamente, se eu clicar nesse T, o smartphone vai reconhecer o que é a área aqui, o que tem de área de coisa escrita, né? Vocês podem ver que o aparelho reconheceu várias coisas aqui escritas, né, na área principal do meu canal. E basicamente, se eu clicar aqui, por exemplo, esse dicas e truques para Samsung, deixe o seu Galaxy mais rápido do que nunca. Inclusive, recomendo demais esse vídeo para vocês assistirem depois. Se eu clicar aqui, ó, vocês podem ver que eu posso selecionar esse texto, eu posso copiar, selecionar tudo, compartilhar. Por exemplo, se eu copiar, ó, pronto, copiado para a área de transferência. Basicamente um texto que estava em um print, tá, galera?
E isso é muito útil para muitas horas. Quando você vai usar, você pode pensar assim, mas que negócio inútil e tudo mais. Pode parecer inútil no começo, mas depois de um tempo você vai ver, você vai perceber que é uma função muito útil, tá? Principalmente quando você quer, por exemplo, pegar texto de alguma página da internet, alguma coisa do tipo, né? Ou algum print que mandaram para você e quer, de repente, copiar esse texto por algum motivo, né? Então é muito interessante essa função também para mostrar aqui para o canal, né? Questão de dica aí que recebeu com o Android 13. Outra novidade que muitas pessoas estavam aguardando nesse Android 13 é a questão de você poder personalizar o widget de relógio aí na sua tela inicial, né? Então, no caso, você clicando aqui no relógio, você consegue personalizar entre várias coisas aqui. Isso aqui basicamente já tinha, na verdade, né? Não mudou muita coisa. Mas basicamente a principal função que você vê aqui é a questão da fonte do relógio. Então você pode deixar nesse formato aqui, que é um formato mais tradicional, o formato que já tinha, né? Mas você pode mudar para outras fontes também, ó. Eu acho muito legal essa aqui, essa penúltima fonte aqui, entendeu? Você ainda pode configurar a questão da cor, né? Eu acho legal deixar um azul, né? Aí fica um azul aqui. Vocês podem ver que o meu relógio, por exemplo, já está até personalizado, ó. Já está com essa personalização aqui, mas se eu quiser mudar a cor também do meu relógio, o estilo, né, e tudo mais, eu posso personalizar aqui também. E é uma outra função aí que tem no Android 13 e muitas pessoas estavam aguardando por essa funcionalidade. É realmente muito interessante também, eu gostei bastante. E agora, para fechar com chave de ouro, a última função que eu achei muito bacana aqui no smartphone está referente à tela dividida. Basicamente, essa funcionalidade aqui, né, de você inverter os aplicativos e tudo mais, já tinha no Android 12, né? Se não me engano, já devia ter até mesmo no Android 11. Mas a grande novidade mesmo fica por conta dessa estrelinha aqui, ó. Basicamente, se você tem dois aplicativos que você costuma deixar em tela dividida com frequência, né? Vamos supor então que você costume colocar, por exemplo, a galeria e a tela de configurações ao mesmo tempo, e você costuma fazer isso com frequência no seu smartphone. Basicamente, você consegue salvar essa configuração na sua tela inicial. Então, você clicando nessa estrelinha aqui, ó, clica na estrela, você tem aqui, ó, adicionar par de aplicativos à tela inicial. E você adicionando, basicamente, ele vai para a sua tela inicial. Ó, vocês podem perceber que já tem aqui do YouTube da calculadora, né, que eu já tinha feito essa programação. E aqui, mesmo se você fizer isso aqui, né, mesmo se você apagar os aplicativos, é só você voltar aqui e eles já vão estar aqui na configuração que você deixou. Muito bacana, né? Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a novidade que vocês mais gostaram do Android 13. E caso você já tenha o seu aparelho atualizado para o Android 13, digite aqui nos comentários o que você está achando, se você está gostando da experiência ou se você está tendo alguma experiência negativa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.